Programa Por Dentro da Política conversa com o deputado Márcio Camargo, do PSC. Bem-vindo, deputado, ao estúdio da TV Alesp, mais uma vez, né, prestando contas de mandato. Eu que agradeço, Jorge, todos os amigos da TV Alesp, você que sempre nos recebe tão bem aqui. Deputado, vamos prestar contas de mandato, 3 anos de mandato completos em 15 de março. A 18ª legislatura vai se concluir em 15 de março de 2019. Deputado, nesses 3 anos, aliás, o que falar da luta, do desafio da política? O senhor que vem de uma família, né? O sobrenome Camargo, uma família de políticos. Mas não responde para mim. O senhor vai responder para os 69.624 eleitores que depositaram o voto e a confiança no senhor. Bom, foi um tempo de aprendizagem, Jorge. Eu cheguei aqui na casa, eu nunca tinha ocupado um cargo político, nem vereador, nem prefeito, então eu tive que correr bastante atrás. Eu trabalhei sempre no executivo, como secretário de várias pastas, mas aqui foi um grande aprendizado. Eu falo hoje, tenho andado escolas, prefeituras, e eu falo hoje, nesse momento de crise política, de crise econômica, eu tenho o maior orgulho de estar como deputado representando a população aqui no estado de São Paulo, né? Nós somos 94 deputados e pela primeira vez, assim, o meu irmão foi deputado aqui na casa, mas ele entrou no segundo tempo, como a gente fala, o Carlão. Nós conseguimos eleger um deputado na nossa região, então isso foi uma vitória para a nossa região. A gente está constantemente lembrando o governo do estado que Cotia existe, que a Raposo Tavares existe, mas nesse tempo também a gente acabou assumindo a vice-presidência estadual do Partido Social Cristão e a gente também cresceu em outras regiões. A gente tem um trabalho hoje grande, relativamente grande, no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba e algumas cidades do interior de São Paulo. Então, totalizando aí que a gente tem um trabalho hoje em mais de 150 cidades no estado de São Paulo já. E o que é mais desafiador em fazer política nos dias de hoje? Bem diferente ainda da época do seu tio, não é? Meu tio foi 20 anos deputado federal, né? Hoje a nossa classe política, eu até brinco, pega um táxi, o senhor trabalha com o quê? Daí eu falo assim, qual é a profissão que está mais desacreditada hoje? Ele fala, não vai dizer que você é político, é a primeira coisa que ele fala. A gente vai conversando, a gente fala que tudo se resolve através de políticos, da política, estando lá. Hoje eu atendi uma senhora de uma entidade que mudou as políticas públicas das entidades hoje e elas perderam lá, uma entidade muito bacana em São José dos Campos que cuida contra a violência da mulher. Sim. Ela tinha lá uma verba mensal da prefeitura e agora existe um chamamento que é o melhor projeto, só que leva a verba. Então ela acabou se perdendo, ela tem 34 anos essa entidade. Só que ela falou que nunca se meteu em política. Eu falei, mas só precisa se meter em política. Sim. Não só a política partidária, mas ir lá, prefeito, vereadores, deputados. Então eu acho que quem não gosta de política é administrado por alguém que gosta de política. Então eu acho que é importante, o que eu mais venho falando esses dias, nesses 3 anos, eu sou super a favor da renovação, Jorge. Eu acho que sangue novo, oxigenar, né, como se dizem, trazer novas ideias. E sou a favor também de quem fez um bom trabalho deve continuar. A profissão, entre aspas, do político, ele é um pouco diferente de qualquer outro. Se ele quer ser um bom advogado, ele vai estudar e vai ser. Agora, se ele quer ser um bom político, ele tem que cuidar das pessoas, ajudar. Sim. E a pessoa reconhecer. E eu falo que a reeleição é a aprovação ou não do mandato. Se ele foi aprovado, o povo vai querer que ele continue lá nesse mandato. Senão, nós temos exemplo aqui na casa, né, de 10 mandatos, Sim. 11 mandatos, 8 mandatos. Então, eu sou... Mas eu gosto também que sempre tem 30% de renovação, que acho que é a média nacional aí. Que é normalmente o que acontece aqui nessa Casa de Leis, beirando aí 40% ou às vezes até 50%. Mas nesses novos tempos, né, da política, quando há muita intransigência, muito ódio, inclusive, disseminado nas redes sociais, o senhor que usa tão bem a rede social, que é instantânea ali, deputado. O senhor publica e logo depois já vem os comentários e tudo mais. Como é fazer política nos dias de hoje? É mais perigoso, vamos dizer assim? A informação é muito mais rápida. Eu sou do tempo completei 50 anos agora, né, em fevereiro. Mas eu sou do tempo da política que era o lambe-lambe, era um papel
que fazia cola com farinha e colava no poste e pá. E em 1974, o meu tio foi eleito deputado com mais de 100 mil votos. 1974. Hoje seria pela população mais de 500 mil votos. Foi na época do Ulisses Guimarães e tal. Então a informação demorava muito. Para você fazer uma ligação, você tinha que entrar numa fila e tal. Hoje é instantâneo. Rápido. Por isso, a maior, já falando da assessoria, eu sou muito crítico, principalmente da assessoria de comunicação, né? Porque eu gosto de trabalhar no que eu trabalho. Eu sou muito rápido, assim, então tem dia que eu faço à noite 3, 4 compromissos. Se a assessoria for publicar no outro dia, eu falei, a notícia já ficou velha. Então tem alguém do seu lado que já publicou. Hoje é muito rápido, né? Sim. Mas a gente está atento. Hoje, na área de comunicação, muitas pessoas específicas, tipo assim, essa comunicação só cuida do braço direito, essa comunicação só do lado esquerdo. É muita, mas você é da área, sim, né? E, nossa, é muita coisa. Eu fico abismado de tanta coisa. Para mim era só... Quando eu comecei a trabalhar, eu mesmo... O motorista tirava foto, eu publicava lá. Hoje você não acompanha mais a rede social. Sim. Lógico, eles me passam um relatório das coisas positivas, até algumas críticas a gente recebe com o maior prazer. E ninguém gosta de ser criticado quando você está trabalhando. Eu falo assim, olha, você pode me acusar, até na minha cidade, de Cotia, por exemplo. Eu moro lá, só que eu trabalhava na minha cidade. Hoje eu trabalho pelo estado de São Paulo. Pelo estado de São Paulo. Então eu falo lá para eles, meus colegas, falo, vocês podem até me acusar de estar tanto presente aqui como eu estava antes, mas não de trabalho, porque olha, eu trabalho de segunda a segunda, eu gosto do que eu faço, então, mas é um desafio muito grande, a política em si Aumentou muito a dimensão, né, do mandato em relação ao que se produzia em termos de políticas e políticas públicas para Cotia e a região. Mas eu tenho que falar também, o deputado muito atento à questão da saúde pública, e isso também se traduz nas chamadas emendas parlamentares aí, e na assinatura, né, que são grandes eventos aí no Palácio do Governo. Eu lembro aqui algumas cidades, quando o deputado fala de Cotia, mas eu tenho que lembrar aqui Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande Paulista, São Roque, Ibiúna, Embu-Guaçu, Areias, já estamos falando do Vale do Paraíba, Alumínio, Agudos, Águas da Prata, lá quase na divisa com Minas Gerais, Hortolândia, Itaí, Jacupiranga, Nova Aliança e outras cidades aí, quando o senhor destina uma parte, uma emenda parlamentar, o que significa isso, principalmente para as pequenas cidades? Eu destinei as minhas emendas do ano de 2018, que foi o primeiro ano das emendas impositivas, né? Que foi muito importante para nós parlamentares, porque a gente quer ajudar a população, as prefeituras, as suas bases, e quase não consegue. Agora mudou-se, né? Nós aprovamos a emenda impositiva e eu falei assim, o que está mais... O que a gente pergunta para qualquer pessoa, o que precisa melhorar? É a saúde. Então a gente eu destinei veículos pequenos, de pequeno porte, para transporte de passageiro, porque você pega as cidades do interior, ele precisa se locomover pelo menos até um hospital. E eu convivo isso, eu vejo isso, Jorge, que um tratamento de hemodiálise. Hoje tem casos que ele sai da cidade dele 5 horas da manhã, um paciente, aí ele vai deixando em todas as outras cidades, perto de São Paulo, próximo de São Paulo, capital, várias cidades, aí faz o tratamento, daí ele volta. Aquele primeiro que ele deixou às 7, 8 horas da manhã, ele vai pegar às 5 da tarde, para retornar à residência dele, chega à noite. E tratamento de hemodiálise tem gente que faz 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, exatamente. Então eu me preocupei bastante nisso. Eu falei, olha, a gente vai encaminhar uma van, geralmente para a prefeitura, uma van leva 15 pessoas, mas também o carro de pequeno porte, para aquelas pessoas mais avançadas. Com idade avançada, deixa eu falar. Com idade avançada, que já está no tratamento e sofre justamente aquela que sai, a primeira que sai de casa e a última que chega. Retorna. Então tem gente que chega para dormir em casa 5, 6 horas e volta por um dia quando não tem médico. Então a gente vê muito isso, essa locomoção de pacientes que precisam para os grandes centros. Litoral, mesma coisa, Vale do Ribeira, mesma coisa, Vale do Paraíba, mesma coisa. Então nós assinamos 34 emendas parlamentares este ano já.
Eu assinei 17, mais 17 a semana passada, todas para a saúde. Porque a saúde em especial é por conta também do fato dos municípios estarem investindo cada vez mais fatias consideráveis do seu orçamento com a saúde, mesmo assim não dão conta, deputado, é isso? Conta, exatamente. O sistema de saúde nosso no país, ele é bem avançado, no mundo hoje, mas tem muita gente e não sei se falta algum tipo de gestão. Ou se quem puder mesmo, né, a gente está discutindo isso também. Tem muita gente que tem o plano de saúde, que pode pagar e usa o Sistema Único de Saúde também. E essa cobrança ainda não existe por parte. Vamos mandar para o plano pagar, vamos mandar para o paciente pagar. Os planos contestam, ainda pagam uma parcela, mas sempre fica o grosso, até porque está escrito na Constituição que a saúde é um dever do Estado, um direito do cidadão. Quer dizer, quando é um procedimento estético, o plano de saúde paga. Agora, quando é uma queimadura, por exemplo, SUS, não tem o que falar. Então, o sistema é uma grande mãe aí para todo mundo, mas ele não consegue atender. Uma ou outra cidade está muito bem, mas eu procurei as pequenas cidades, né? Se você manda um veículo para uma cidade média ou grande, pode, é um veículo, não fica, mas você manda para uma cidade pequena, nossa, a festa aqui. Lógico, a gente é político, a gente depende de voto para estar aqui, mas sinceramente eu não me preocupo se a cidade é tão grande em termos de eleitores. Hoje eu digo isso porque eu vejo aqui na relação Itaí, mas vi na sua rede social também, acho que Santos, né, que recebeu um veículo. Santos é uma grande cidade. Osasco recebeu. Osasco, né? Eu mandei para São José dos Campos uma entidade, são duas entidades que eu ajudei através do nosso mandato, né, dinheiro público que nós encaminhamos. São José dos Campos, o GAAC, que é um grupo que cuida um hospital que cuida de crianças com câncer. Eu estive visitando lá, muito bacana. Ajudei também o GRAAC aqui em São Paulo. O GRAAC em São Paulo e o GAAC em São José dos Campos. E hoje eu recebi também o pessoal de São José da Boa Vista, uma cidade pequena, mas é ao lado de Franca. Sim. Então, você vê como é que eles se preocupam. Eu falo, deputado, precisa mandar emenda, mas precisa mandar para Santa Casa de Franca. O pessoal da cidade pediu para mandar em outra cidade. Sim, porque é lá que está o atendimento. Lá que está o atendimento. E nós mandamos uma emenda também de 113 mil para custeio da Santa Casa de Franca. Mas tudo direcionado à saúde. Para entidades como o GRAAC, como o GAAC lá de São José dos Campos, o que significa? Para a capilaridade do atendimento que eles têm ali no local, deputado. O senhor tem ideia da dimensão disso, o que pode suscitar e melhorar a vida das pessoas ali? Principalmente esses pacientes, né? Criança com câncer. Eu andei visitando elas, só o de Franca ainda eu não visitei. Eu até homenageei o GRAAC aqui com a medalha de honra do Legislativo, né? Sim, do Mérito Legislativo. Do Mérito Legislativo, a segunda maior condecoração. Que as histórias dessas entidades são maravilhosas. E você vendo lá, lógico que a gente queria ajudar mais, mas o que a gente tem conseguido aí, a gente tem distribuído de acordo, assim, não pelo número de votos, pelo contrário, pela necessidade mesmo que eles têm, sabe? Então, é um compromisso aí que a gente vem assumindo, tentando ajudar todo mundo. A gente não vai conseguir ajudar. Eu falo que nós, do Legislativo do Estado de São Paulo, vocês trazem as demandas e nós vamos somar esforços para tentar conseguir. A gente vai conseguir tudo? Não vai, ninguém consegue, mas a gente vai lutar junto. Então, eu falei hoje para o pessoal contra a violência da mulher, que é um tema muito, muito grande. Também nós vamos fazer o próximo. Eu sou autor da lei do Dia Estadual de União em Defesa da Família. O ano passado foi o tema papel do idoso na construção da família. Nós colocamos mais de 1.000 idosos aqui na casa. 1.000 idosos? 1.000 idosos. Almoçou no restaurante aqui da Assembleia 829 pessoas, fora os que foram embora antes. Então a gente faz uma manhã muito agradável aqui. Tem aula de zumba, teve para o pessoal da terceira idade. Sim. Depois teve várias palestras. Foi um dia. E agora o tema desse ano é contra a violência da mulher. E essa senhora que veio conversar comigo hoje, ela acabou chorando lá na minha frente, porque falou, deputado, eu não sabia nada disso. Alguém que eu conheci na rua falou, vai falar com o deputado Márcio lá. Eu falei, nossa, eu pensei que você veio através desse tema que nós vamos discutir aqui na Assembleia. Ela falou que não, que foi... Então, a gente fica muito contente. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que um sorriso numa criança, de uma senhora,
paga-se tudo esse sacrifício que a gente tem de segunda a segunda trabalhar. Fale da sua satisfação e também do contato que o senhor tem ali, tete a tete com as pessoas e desse mundo muito desigual. Quem é um deputado aqui, seja na capital ou Cotia, que é muito próximo, digamos a macrometrópole, deputado, essas cidades aqui, essa concentração de riqueza e de população, mas quando o senhor vai para Itaí, quando vai para outras cidades menores, o que o senhor observa lá em termos de desigualdade? Ou seja, São Paulo é um estado também muito desigual, tem muitos bolsões de pobreza, muita gente precisando do guarda-chuva do estado? Tem. O nosso estado parece que são vários países diferentes. Sim. As grandes metrópoles aqui é aquela... até a amizade é muito mais difícil, é todo mundo querendo trabalhar, matar um leão por dia, correr. Você vai para o interior, é aquela... Eu vou no interior, eu conheço o prefeito às vezes no dia, ele quer que eu vá dormir na casa dele. Quantos prefeitos? Não, vem dormir na minha casa aqui e prepara aquela receptividade, festa, né? E sabe, eu falei, o prefeito, normal, a gente está aqui para conhecer os problemas mesmo. Eu fui numa cidade, até mandei um veículo, foi o primeiro veículo que eu mandei para causa animal. Chama Ilha Solteira. Ilha Solteira, sim. Quase 700 quilômetros daqui lá. E lá a receptividade foi muito grande, até fogos eles soltam na cidade, sabe? Não é muito diferente do tratamento que se dispensa aos políticos, digamos, aqui nos grandes centros, e principalmente o que a gente verifica nas redes sociais, né? Verdade. Porque é a vala comum, é a selva, né, deputado? É verdade. Mas eu gosto, lógico, o desafio está que tem muita gente aqui ao nosso redor. Eu falo assim, poxa, por que você vai lá 500 quilômetros daqui, você pega um bairro da sua cidade que tem muito mais gente? Porque são isso. Eu falei, a gente foi eleito, quando tiver o voto distrital, a gente luta também por isso, porque fica muito mais concentrada. Mas hoje a gente tem uma necessidade muito grande de conhecer, principalmente o estado de São Paulo. Eu visitei quase 300 cidades já. 300 cidades? 645. Poxa, num estado com 645 municípios, praticamente metade desse estado o senhor já visitou. Verdade. Já esteve ali em loco. Deputado, vamos falar da sua atuação parlamentar, o trabalho nesta Casa de Leis, o trabalho em comissões, o trabalho em CPIs e, inclusive, a apresentação de propostas de projetos. Eu vejo aqui um projeto de lei, o 775 de 2016, que isenta do pagamento de pedágios professores, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas e médicos das redes públicas estadual, federal, municipal, que moram no município e trabalham no município vizinho ou em outro município. Deputado, fale um pouco dessa proposta, porque hoje nós não temos mais nós tecnológicos, se pode falar assim. Não é preciso parar, por exemplo. Basta um tag do sem parar, é claro, direcionado, customizado para aquele veículo, para aquela pessoa, para aquele horário, para aquela cidade. Ninguém vai ficar usando ou mal utilizando um equipamento desse para um sábado à noite para ir para a praia. Fale dessa proposta, deputado. Exatamente. Os profissionais, não desmerecendo nenhuma outra profissão, Jorge, pelo contrário, mas o professor, quem não lembra do seu professor, quem não lembra do seu médico, são profissionais aí que estão desvalorizados atualmente. Pega um engenheiro que trabalha numa empresa, ele é recompensado, ele é reembolsado todo o trajeto. E é justamente isso, nas redes sociais falam assim, daqui a pouco vai começar professor ir para a praia, as custas do Estado. O senhor deve ter ouvido muito isso. Aí é que a pessoa não entendeu bem o projeto. Então ela trabalha no município, ela mora no município e trabalha em outro. Então tem casos, Jorge, que o professor dá 3 períodos. Ele vai, volta para casa, vai. Então ele fez as contas no final do mês, ele estava quase pagando para trabalhar. Então, o ônibus ia dar na mesma coisa. Então, o que eu conversei, o projeto surge de conversas, nunca surge só de uma ideia, quero fazer aqui para professor, não. Então, eu recebi bastante, e médicos as mesmas coisas, o fisioterapeuta, recebi várias classes dele. E aí, a gente foi criticado e falou, mas quem vai pagar essa conta? Porque existe tudo. Hoje, Jorge, a gente está bolando aí também as coisas, as praças de pedágio, bolando um estudo detalhado, quando eu tiver esses números eu falo. Mas são as grandes... as concessionárias do serviço. Aliás, diga-se de passagem, as concessionárias que pegaram o filé, vamos dizer, das estradas concessionadas aqui no estado de São Paulo,
e que muitas, não digo agora mais recentemente por conta da crise, mas um pouco antes, viram aumentar as suas receitas por conta do tráfego. A frota cresceu enormemente, o fluxo de carros, que o diga um feriado prolongado, deputado. Verdade. As pessoas sequer conseguem sair de São Paulo, para na Marginal, porque as estradas estão lotadas, saturadas. Não é por falta de veículo. Isso não estava previsto no contrato. Não. Então, eu falei, olha, a conta que eles vão deixar de ganhar, a fortuna que eles ganham, vão diminuir um pouco, é deixar de ganhar. Porque o número não é tão assustador assim. Ah, mas tem tantos mil professores, mas quantos moram numa cidade e trabalham? Tem tantos mil médicos, mas quantos realmente precisa? Tem médico que não precisa, tem médico muito bem. E a rede pública também, se ele vai fazer uma consulta lá particular, ele não tem. Então, existe todo bolado sobre isso aí, a gente está discutindo, nós aprovamos aqui na casa, o governador vetou esse projeto, a gente está discutindo com os deputados também. A derrubada do veto. A derrubada do veto, é uma coisa que tem que se trabalhar muito, você sabe muito bem aqui na casa, não é uma coisa de uma hora para outra, e só porque é meu amigo, não. É uma coisa que a gente está mostrando aí. Por falar em obras de infraestrutura, o senhor é vigilante no seu mandato no tocante a investimentos que melhoram o fluxo para a sua região de Cotia, Vargem Grande Paulista. Eu digo melhoria na chegada a São Paulo aqui pela Raposo Tavares, deputado, e também investimentos na SP-250, né? A Bungiro-Nacal, é isso? É. Antes um pouquinho, eu vou falar da Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Raposo Tavares. Sim. Nós fizemos 2 no estado, Ricardo Madalena pegou lá de Ourinhos. Para frente, até a barranca do Rio. E nós pegamos até alumínio ali, porque Sorocaba já tem muitos deputados que cuidam da região. Até alumínio estava descoberto. Então nós conseguimos já investimento na saída de São Paulo até Cotia, que é o trecho de 20 quilômetros mais complicado que tem. 90 milhões foram investidos nesses 3 anos. Recapeamento, troca de iluminação, melhoria dos acessos. Raposo Tavares fase 1. Então, terminando, agora até o governador Geraldo Alckmin gostaria de inaugurar, não sei se vai dar tempo. Mas ainda tem a Raposo Tavares fase 2, que não é ainda o nosso sonho ali, que é uma duplicação, um transporte público de qualidade. A Raposo Tavares fase 2 eu consegui colocar no orçamento do DR desse ano, no final do ano passado, mais 30 milhões para 2 retornos e alça de acesso, que vai melhorar o trânsito da Raposo. Mas ali é muito complicado, é uma obra que hoje a CCR fala mais de 2 bilhões de reais. E nessa crise que se passou durante esses 3 anos, de onde a gente ia tirar esses 2 bilhões? Então, mas algumas conquistas. E aí, de Vargem Grande Paulista, e passa um trecho por Cotia e chega até Ibiúna, é a Bungiro-Nacal. Essa obra esperávamos há 20 anos. 20 anos estava parada, engavetada, e dinheiro que não tem, não vai, sempre falta alguma coisa. Aí veio um financiamento do Banco Internacional, o governador já sempre eu falava dele, eu falo não por mim só, mas a importância de ter um deputado na sua região, que toda semana ele vai falar lá. Toda semana Então nós fizemos um grupo muito forte, vereadores, prefeitos da região, e toda hora. O governador ia para Campos Jordão, no Congresso estava lá o grupo. Então ele sentou várias vezes com a gente, falou, não vai sair, vai sair. E agora o sonho foi realizado. O governador me ligou agora em dezembro, nós fomos até Ibiúna lá, o trecho de divisa, e demos o governador deu a ordem de serviço ali, o início, né, de melhoria na Bungiro-Nacal. SP-250, que ela sai da Raposo, vai até Ibiúna, ela passa por São Miguel Arcanjo, né? Ela vai até... Ela vai depois Piedade, Itapiraí, que são outros trechos que nós vamos batalhar também. Existe um projeto que não ainda está autorizado. Por isso que eu estou falando, um mandato muito além de Cotia. Muito além. muito além de Cotia, deputado. A gente tem, graças a Deus, a gente tem uma bancada boa a nível federal. Nós arrumamos 12 milhões de reais em emenda federal para as nossas cidades, que a gente tem trabalhado, as emendas impositivas. Então, a gente conquistou aí grandes conquistas mesmo para... Há 2 minutos do encerramento da nossa conversa, nem perguntei da sua participação na CPI da fosfoetanolamina, e tem muito mais trabalho do deputado Márcio Camargo aqui na casa. Mas, deputado, nesses 2 minutos que nos restam, o que faltou dizer? Acho que tem bastante coisa ainda para a gente conversar, viu, Jorge? Acho que o trabalho parlamentar também, como eu te falei, é um trabalho que eu corri atrás. É a mesma coisa você já entrar no 2º ano de faculdade, assim. Então, eu corri, hoje eu participo da CCJ, a comissão mais importante da casa, mais 2 outras comissões. Eu assinei
30 e poucas as outras comissões, mas que eu gosto de participar. A da obesidade infantil, da CPI da obesidade infantil, foi um sucesso. Eu faço trabalho até hoje sobre a obesidade infantil. E a fosfoetalonamina, né? Nós estamos apurando não a eficácia do medicamento em si. Mas a não realização dos testes, né? Da pesquisa. Primeiro o dinheiro público, né? Sim, que já foi investido. Que já foi investido. Quanto foi investido? Até hoje a gente está chegando a alguns números. O líder do PSDB aqui falou que foram investidos 40 milhões. Aí o diretor do hospital, não. O governo liberou 600 mil reais. E desses 600 mil reais foi gasto só 94 mil reais. Então, com 94 não dá para fazer mil, pesquisa não dá pra com fazer isso, pesquisa. né? Então, a gente está apurando o modo de que se foi feito a pesquisa. Mas tem muitos trabalhos parlamentares que eu gosto de fazer. Eu gosto tanto de estar aqui na casa, como estar na rua também. Todo final de semana eu estou na rua, visitando as cidades, ou a própria minha cidade mesmo. Então, a gente gosta, nada melhor que fazer aquilo que você gosta, né? Bom, nosso tempo se esgotou. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp. Obrigado, eu que agradeço, Jorge, a todos. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Márcio Camargo, do PSC. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.